Pode se assentar. Louvado seja o nosso Senhor. Que privilégio nós estarmos aqui nessa manhã para adorarmos, engrandecermos o nosso Deus e exaltarmos Ele que é digno de ser adorado. Eu sou o pastor Mateus, sou aqui da PIB Curitiba, da área de missões. Nós cuidamos da Congregação Batista Vila da Fé, também do Culto da Vitória. E sempre é um privilégio poder servir ao Senhor, trazendo a mensagem dEle aqui, né, nos cultos que a gente tem o privilégio de estarmos juntos. E é interessante como Deus fala conosco, né, e Deus quer falar com você. Eu fui me aprontar para vir para o culto, minha esposa vai vir no próximo por causa dos nossos 2 filhos. E daí eu olhei para ela e falei assim: amor, eu acho que você colocou a camisa na secadora, que ela encolheu. Ela falou: não coloquei nada, você que engordou um pouco. E aí eu saí, me vesti, tudo bem, né, saí. Daí de repente eu estou na João Bétega e eu vejo que está tendo uma corrida. E eu estou no Uber, né, está tendo a corrida de rua. E aí de repente eu converso com o cara lá, estou conversando com o motorista, e ele pega e fala assim: e você corre? Né, eu já tinha falado que eu era pastor e tudo mais. Falei: rapaz, eu não corro não. Aí ele olhou assim: mas nenhuma academia, nada? Eu falei: ei, Deus está querendo falar alguma coisa comigo, né? Então eu entendi já, Senhor, eu vou cuidar do meu físico, vou começar a fazer algum esporte. Então Deus, Ele fala o tempo todo conosco, Ele quer falar conosco nessa manhã, Ele quer falar ao teu coração. Você crê nisso? Provavelmente Ele já falou com você com esse vídeo da Síria, através das músicas, mas também através da sua palavra Ele quer ministrar o nosso coração. Então abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. A partir do verso 14. E queridos, eu sempre fico muito feliz quando a gente está num culto, numa reunião, numa célula, porque é o momento onde a igreja se reúne para adorar a Deus. E quando há 2 ou 3, a presença de Deus se faz presente, então a gente está num momento especial aqui, onde Deus quer se revelar, Deus quer falar, Deus quer agir. Então esse é o momento que a gente deve criar uma expectativa no nosso coração para que Deus possa ministrar as nossas vidas, para que a gente possa sair diferente, para que a gente possa sair cheio do seu Espírito, né? E que a gente possa então, através da sua palavra, realmente recebermos aquilo que Ele nos preparou. Em Lucas 11, 14 vai dizer assim: Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada e alguns disseram: é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: o país que se divide em grupos e luta contra si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si, será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios? Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isto prova que o reino de Deus chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. E Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água procurando onde possa descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida, arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Pai querido, nós te louvamos por esse momento, Pai da palavra, por esse culto.
Fala ao nosso coração, Espírito Santo de Deus, derrama do teu poder sobre nós. Deus, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz, à voz do teu Espírito Santo. Que os nossos olhos possam contemplar a tua glória. E Deus, que a gente possa receber, Pai, a tua porção, porção do alto. E que o Senhor derrame sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus está aqui exercendo o seu ministério. Jesus está exercendo o seu ministério, que é composto por 3 pilares. O ministério de Jesus é exercido através do ensino da palavra, é exercido através de milagres, maravilhas e sinais, e também um dos pilares do ministério de Jesus é a expulsão e a libertação de pessoas, dizendo que o reino de Deus chegou. E Jesus, ele faz isso durante todos os evangelhos. Se você ler, ele vai atuar nesses 3 pilares, ensinando, fazendo milagres e libertando pessoas. E nesse momento a gente vai ver que ele realiza uma libertação sobre a vida de um homem. Um homem aqui que através de um espírito demoníaco não podia falar, não conseguia se comunicar, ele não conseguia falar através disso. Então, em outras versões vai dizer um espírito mudo, que não permitia com que ele falasse. E é interessante de ver como Jesus trabalha com essas questões espirituais. Porque em diversos casos, Jesus vai tocar naquela pessoa, ou a pessoa vai tocar em Jesus, Jesus vai dar uma palavra, Jesus vai passar um barro no olho, e aquela pessoa vai ser curada fisicamente através do milagre, do ato sobrenatural de Deus na vida dela. Mas em outros casos, a cura e o milagre virá através de uma libertação. Olha só que interessante. No caso dessa pessoa, ele não falava devido a um demônio. Você vai ver que uma mulher que andava encurvada há 18 anos, era devido a um demônio, a um problema espiritual, não um problema físico. Então Jesus, ele diferenciava. Então existem sim casos que são físicos, que são clínicos e devem ser tratados. E existe sim situações e casos que são espirituais e que refletem até mesmo no nosso físico, na nossa vida. E esse era o caso desse homem. E Jesus então, ao expulsar o demônio desse homem, ele vai ser acusado em uma acusação muito grave, através daqueles líderes, daquele povo. Eles vão olhar para Jesus, e eles estavam lá para investigar a vida de Jesus, para ver como é que ele estava fazendo tudo aquilo lá. E eles vão falar o seguinte: olha, é por Beelzebu que ele faz isso. Rapaz, que acusação horrível para o nosso Senhor. Ele vai ser acusado que ele está possuído por demônios, e essa não vai ser a única vez. Que ele é um endemoniado, e através do poder de Satanás, ele realiza milagres. Olha só que coisa, que coisa que não tem nexo, não tem coerência nenhuma. E aí a gente vai ver então que eles estão acusando o próprio Jesus Cristo de ter Satanás, esse Beelzebu, que seria os príncipes dos demônios. O próprio Satanás significa o dono da habitação, aquele que habita, aquele que domina a habitação. E aí então Jesus vai trazer algumas lições a respeito de libertação, batalha espiritual, e por isso nessa manhã a gente vai falar sobre sermos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Amém? Quantos aqui querem ser verdadeiramente livres? Não livres, verdadeiramente livres. A gente cantou a música aqui maravilhosa que vai dizer: quem Deus libertar, enfim livre será. Ah, que canção! Eu estava cantando ali e chorando, porque quem Cristo libertar, verdadeiramente será livre. E é isso que Deus quer para nós, e é isso que Jesus vai ensinar aqui através de algumas lições. Então Jesus vai olhar para aquelas pessoas e ele vai dizer o seguinte: olha, o reino dividido, um reino, se Satanás estiver contra o próprio Satanás, esse reino não vai subsistir. É incoerente o que vocês estão falando. Não tem lógica. Vocês estão fazendo uma falsa acusação. E Jesus, através desse relato, ele vai deixar muito claro uma lição aqui, que existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que eu e você não vemos, mas que por muitas vezes nós sentimos. Você já sentiu, no momento do louvor, aquela emoção? Aí você até se arrepia às vezes, e você olha e você fala assim: por que eu estou tão emocionado?
espiritualmente Deus está tocando. Queridos, então o mundo espiritual, ele é real. E é isso que Jesus está querendo dizer, olha, existe sim um mundo. E esse mundo está muito bem dividido entre trevas e luz. Só que o mundo das trevas não está dividido, ele está bem arquitetado, bem ordenado, e tem as suas hierarquias, e ele funciona muito bem. Mas não é através desse reino que eu faço os milagres. Então, Jesus, ele vai mostrar que existe sim um mundo espiritual, mas ele vai dizer então que ele veio para estabelecer e trazer o reino de Deus, o reino de luz, o reino que liberta, o reino que salva, o reino do nosso Cristo Jesus. E nessa lição de que existe um mundo espiritual, é que eu e você temos que entender que nesse mundo de trevas, Satanás, ele é muito bom em trabalhar, em arquitetar e nos prender e de alguma forma nos cegar para que a gente não entenda, não compreenda a graça de Deus. Assim vai falar, né? O príncipe desse século cegou o entendimento. Queridos, há trevas e há um mundo na qual Satanás atua. E o nosso inimigo, o pai da mentira, ele é perito em enganar eu e você. Ele foi treinado para isso, para enganar, se possível, os escolhidos. Se possível, os escolhidos. E nesse reino de trevas, ele vai atuar de forma que ele sabe melhor. Por isso que Jesus chama ele de pai da mentira. E essa palavra pai da mentira, mentira vem dessa palavra de atuação, de ator. Aquele que colocava uma máscara nos teatros gregos, nos teatros antigos, e ele fingia um personagem. Ele fingia ser algo do que não é. Então mentira significa a aparência do que não é. É aparência, mas não é. Parece que ele está chorando, mas ele está fingindo, ele está forçando aquele choro. Eu não sei se você já foi, ou você tem lá na tua casa, lá um sítio, uma casinha, né, se você é mais dos antigos. Mas eu lembro que meu avô tinha um sítio. E naquele sítio, meu pai, vira e mexe, ele ia lá ajudar meu avô a capturar alguns ratos que andavam bagunçando o sítio. E aí lá naquele sítio nosso tinha uma ratoeira grande assim, só que não é essa ratoeira igual de desenho, né? Era uma gaiola. E nessa gaiola ela era assim, ela tinha uma escadinha, você pendurava ali um salame, você pendurava ali um queijinho, você colocava ali uma coisa atrativa pro roedor. E aí aquele ratinho era atraído por aquela coisa que aparentemente era boa, aparentemente era gostosa, era, né? Falou, nossa, ganhei o dia hoje, ganhei um salame. E aí ele vai, só que de repente aquela portinha que ali era um chão falso. E aí aquela arapuca virava e ele ficava preso na parte de baixo da gaiola. Quantos aqui já aprenderam algum sato? Tem vezes que você pegava mais de um, né? Pegava 2, 3, na mesma gaiola. E é isso mais ou menos que Satanás faz. Ele arma armadilhas, ele cria situações na qual a gente é atraído por aquilo, mas como Paulo vai falar, as maquinações do inimigo, as armadilhas de Satanás, elas fazem com que elas nos enganam. E quando nós vemos, nós já estamos presos. Quando nós vemos, nós já estamos ali amarrados muitas vezes. E por isso, quando a gente vai falar sobre sermos livres, sobre batalha espiritual, a gente às vezes tem uma ideia errada e a gente já vai diretamente para aquela situação do sai, não sei o que lá, e aquela situação de possessão. Mas não necessariamente é isso que acontece. Porque Satanás prende pessoas e ele atua nesse mundo espiritual de diversas formas. E queridos, nesse mundo espiritual, nesse mundo de trevas, eu e você precisamos ter algo bem claro no nosso coração. Jesus é o reino de luz, Ele é aquele que traz libertação. Tudo o que foge da sua palavra e de Cristo Jesus são trevas. Ponto. Tudo. Tudo que a gente procura ser abençoado financeiramente, mas que não é em Cristo Jesus, pedindo para Ele graça, saúde, trabalho, e a gente busca de alguma forma trazer crescimento para a nossa empresa, a gente busca fazer algum tipo de ritual, algum tipo de coisas que não são convidando Jesus, nós estamos nos envolvendo com o mundo das trevas.
E aí você coloca lá alguma coisa lá na tua empresa, você coloca alguma coisa na tua casa para tirar o mal olhado, para trazer prosperidade, para fazer isso. Mas, querido, você está pedindo para quem? Porque se não é para Jesus, automaticamente é para as trevas, é para Satanás. Porque o reino não está dividido. Ele atua e está atuando, enganando as pessoas. E muitas vezes na inocência. Porque eu acredito que ninguém aqui quer ser abençoado, ou ter prosperidade, é uma coisa ruim do coração, ou trazer cura para alguém. Então a gente vai buscando algo que aparentemente é bom, aparentemente é uma solução para nós. Mas ali Satanás prende, amarra e aprisiona pessoas. Toda vez que eu procuro então ser curado, mas que não é em Cristo Jesus. Então eu busquei ser curado em um lugar, eu busquei ser curado tomando alguma coisa diferente que me ofereceram, eu busquei ser curado através de um ritual, eu busquei ser abençoado através de um encantamento, através de uma outra ferramenta que não foi Jesus. Eu pedi, queridos, eu sei que é pesado falar isso, mas com toda, com a palavra de Deus para trazer liberdade para nós pedimos para o próprio Satanás nos abençoar e nos curar. Enganados, fomos enganados, mas é isso que ele faz. Então nós procuramos muitas vezes desenvolver a nossos dons, a nossa espiritualidade, a partir de seitas e religiões, que não são Jesus e a sua palavra. E buscamos então conhecer o nosso futuro, queremos saber o dia de amanhã. Não vou nem perguntar se você lê horóscopo. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã, ninguém sabe, pertence a Deus. E nós procuramos então força, energia e tantas outras coisas fora de Jesus. E tudo que é fora de Jesus são trevas. E ele então, como pai da mentira, ele vai traçando essas armadilhas e ele vai nos prendendo. Você já foi convidado, ou você já foi num lugar inocente, e aqui eu não estou querendo trazer nenhum tipo de peso para a tua vida, eu estou querendo te trazer graça. Mas uma pessoa chegou para você estava com um problemão financeiro. E uma pessoa chegou para você e fez um convite que parece que é convite vindo dos céus. E falou assim, olha, eu tenho um lugar lá, que se você for, a gente faz um trabalhinho ali, e você vai ver como você vai para frente. Você está com esse problema de saúde, eu tenho um lugar que se a gente for, a gente vai passar ali por um momento, na onde você vai ser curado, eu tenho certeza que isso vai acabar na tua vida. E através dessas coisas que nós queremos ser curados, nós queremos ser abençoados, Satanás vai nos prendendo. Satanás vai amarrando, e Satanás vai cegando. Outro dia eu cheguei para uma família e falei assim, rapaz, pega lá a gente ia cortar um negócio, né? Você tem uma fita na tua casa? Lá, pega lá uma fita. E aí de repente ele vem com uma fitinha vermelha assim. Ele tinha acabado de desamarrar, para tirar o mal olhado. E aí a gente vai colocando as nossas expectativas, a nossa proteção, fora de Jesus. Mas Jesus, Ele quer trazer vida e liberdade e verdadeiramente sermos livres dessas mentiras, dessas cegueiras que Satanás nos aprisiona. E através disso, traz opressão, traz desgraça. Eu fui orar com um rapaz, ele tinha uma dor nas costas terrível. Pastor, não consigo trabalhar. Aquela dor incomodava ele. E eu estou lá orando com ele, de repente vem no meu coração, o Espírito Santo de Deus fala comigo e eu faço uma pergunta para ele. Eu falo assim, querido, você já foi em algum lugar para, sei lá, receber algum tipo de bênção, que não foi na igreja, que foi... Falei, pastor, um dia eu fui lá num lugar lá, e foi bem assim que aconteceu. Eu estava lá e passaram 2 facas assim em volta de mim. E quando chegou na minha costela, aquela faca entortou, encostou, bem aqui onde dói. Estou lembrando disso agora, pastor. Eu falei assim, você entende que você precisa orar por isso? Vamos orar para Deus quebrar e vamos pedir para Deus te curar? Vamos. Queridos, a gente orou.
E aquele homem foi curado. E aquela dor foi embora. E Satanás tinha prendido aquele homem em algo que parecia bom, mas na verdade era o reino de trevas. Era um reino que ele estava enganando. Eu vou aprender com esse texto então que nesse reino dividido entre trevas e luz, existe também não só o mundo espiritual, mas uma batalha espiritual ocorrendo. Batalha espiritual existe e ocorre todos os dias. Muitas a gente nem sabe o que aconteceu, tantos livramentos, tantas coisas que acontecem, mas muitas sim. E a batalha espiritual acontece porque a palavra de Deus vai dizer que, e Jesus vai exemplificar por um homem forte que tem domínio de uma casa. E aquele homem forte se arma e protege aquele que é o seu território. E esse primeiro homem valente, esse homem forte, Jesus está falando de Satanás. É aquele que de alguma forma conseguiu adentrar em algum lugar e possuiu aquela pessoa, dominou ela. E possuir não quer dizer só na questão de possessão, mas ela conseguiu trazer um domínio sobre aquela pessoa. Dominou a mente, dominou alguma área do coração. E ali se instalou e ali fala assim, não, aqui ninguém mexe. Essa área aqui é minha. E ali ele vai reinando e atuando e oprimindo pessoas. Mas nós vamos ver que Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para tirar as armas desse homem valente, tirar ele fora, amarrar e libertar de tudo aquilo que tem dominado a vida. É isso que ele está falando. Mas vem um homem mais forte. E esse homem mais forte é Jesus. Esse homem mais forte é Cristo. E ele vem para libertar aquela pessoa. Nós vamos ver então que Satanás, ele vem muitas vezes dominando e trazendo, roubando a palavra dos corações. Aquela pessoa que não consegue guardar a palavra, e a palavra de Deus vai dizer que a semente cair da beira do caminho, Satanás vem e rouba a semente. Parece que nunca produz. E ele vem trazendo então no nosso coração um sentimento de incredulidade. Satanás é perito em trazer incredulidade. Por muito tempo, ele trabalhou nas nossas vidas, na nossa mente, na cultura, e criou uma imagem horrível. E aí a gente tinha medo, a gente tinha pavor de tudo aquilo que era sombrio. E aí ele foi mudando a cultura, não sei se você já percebeu. E a cultura começou a tratar as coisas demoníacas e satânicas como coisas naturais. Você vai encontrar bonecas que são monstros. Ah, pastor, você está falando que aquela boneca lá é o diabo, eu tenho que jogar fora? Não, não é isso, querido. Mas ele vai retratando aquilo como algo natural. É normal. É desenho disso, é séries daquilo. E tudo aquilo que a gente tinha pavor parece que é tão natural hoje em dia que você assiste como... E aí sabe o que vem no nosso coração? Ah, isso aí nem existe. Ah, isso aí não, isso aí é conto. Não. Parece inofensivo, não é verdade? Não, nada a ver. Não, pastor, eu me envolvi, mas foi lá atrás. O diabo não vai atuar. E aí ele vai trazendo esse sentimento de incredulidade. E ele vai batalhando na nossa mente, trazendo incredulidade na palavra de Deus, na voz do Espírito, na ação do poder de Deus. E nós começamos a duvidar de que Deus pode fazer. Nós começamos a duvidar se é verdade ou não. Da palavra de Deus, eu acho que isso aqui tem uma explicação lógica, racional, trazendo incredulidade. E ele vai jogando mentiras no nosso coração e na nossa mente. Ele vai trazendo tudo aquilo que não vem de Deus para o nosso coração. Será que Jesus te ama? Uma seta. E se a gente não tem o escudo da fé, nos inflamamos e nos achamos abandonados e que Jesus não nos ama. E ele vai jogando essas setas, e ele vai lançando essas palavras, ele vai jogando a incredulidade. E ele vai prendendo pessoas em cativeiros, em amarras. Eu orei recentemente com um menino, e esse menino, ele queria muito as coisas de Deus, mas ele não conseguia. Quando ele via, ele patinava e ele voltava. E parecia que a vida dele não ia. E ele ficava aflito, porque ele queria ser liberto, ele queria Deus, ele queria fluir, ele ia na igreja, mas aquela inconstância. E a gente orando com ele, ele falou, pastor, eu estive no Peru.
E eu me envolvi com o tal do chá do ayahuasca lá. E parece que eu não consigo acreditar em Deus. Eu fico duvidando. Queridos, nós oramos com esse moço. E pela graça de Deus, Deus libertou esse homem. E ele começou o discipulado. E ele está firme. E ele fez classe igreja. E ele deu testemunho num evangelismo que a gente teve recentemente lá na igreja. Porque ele foi liberto. E verdadeiramente se tornou livre. E nós vamos ver então que Satanás vai lançando medo, raiva, tristeza no coração das pessoas. Ah, pastor, está dizendo então que... A gente sempre tem esse medo, né? Essa coisa. Você está dizendo que eu sou endemoniado? Misericórdia, mano, não estou dizendo nada. Mas eu estou querendo dizer que Satanás muitas vezes nos prende em coisas que a gente acha que nós não devemos orar por ser libertos. Um medo excessivo que nos impede de seguir Jesus, de fazer a obra de Deus. Outro dia trouxeram uma moça para a gente orar, para a gente acompanhar aqui na igreja. Queridos, ela já chegou chorando. E ela entrou no gabinete, chorando, mas chorando. Veio, parecia que a roupa que estava em depressão. E eu não conseguia nem conversar com ela direito, porque ela chorava. Uma irmã tinha trazido, a outra irmã tentava explicar o que estava acontecendo. Sem trabalho, não estava trabalhando. E ela olhou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tentei me matar. Eu tentei me cortar, eu tentei me matar. E eu olho a faca e eu penso em fazer uma loucura. Eu estou com medo. Eu estou com medo do que eu posso fazer com a minha filha. Eu estou ouvindo vozes. Me ajuda, pastor. Jesus me abandonou, eu estou no escuro, eu não estou vendo saída. Me ajuda. Queridos, e ali a gente começou a falar do coração daquela moça. Existe um homem mais forte do que isso. E esse homem é Jesus. Existe alguém mais poderoso do que a morte, mais poderoso do que você está passando. E a palavra de Deus diz, e nós começamos a falar da palavra de Deus, nós começamos a falar da palavra de Deus, e nós começamos a falar da pessoa de Jesus, e nós começamos a falar, no outro encontro ela estava um pouquinho melhor. E a gente foi atendendo, e a gente foi orando com aquela moça, e ela passava por crises. E ela falou: pastor, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. E a gente falando: Deus está com você, Deus vai te libertar, você verdadeiramente será livre. Um mês atrás eu recebi uma mensagem dela. Era um vídeo. Ela falou assim: pastor, eu quero mandar um vídeo aqui com o meu testemunho. E ela estava contando que ela levantou, ela foi procurar um trabalho, ela encontrou um trabalho, que ela estava feliz, que aqueles pensamentos foram embora, que ela era outra pessoa, que ela saiu daquele lugar de escuridão que ela estava presa. E sabe o que ela fez? Ela falou assim: pastor, eu estou tão feliz, ela gravando um vídeo, que eu vou cantar nesse vídeo. E ela começou a cantar. E ela começou a cantar. Porque ela se sentia livre, ela se sentia liberta daquela opressão que ela estava, daqueles sentimentos que estavam rondando o seu coração. Ela foi liberta do medo, do espírito de morte que estava sobre a vida dela. E ela cantou sobre a liberdade que Cristo trouxe. Queridos, há tantas pessoas precisando cantar. Você vem aqui, mas você não consegue cantar verdadeiramente. Você talvez escuta aquela canção, e você escutou: se Cristo me libertar, e você olha para você e você fala assim: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero verdadeiramente ser livre desses pensamentos, desses sentimentos, dessa culpa que me condena. Porque eu não consigo, eu estou amarrado, eu estou preso. E ela tende a me afrontar diariamente, a culpa vem, o acusador vem e lança sobre a minha vida. Conversando com outra pessoa, a gente acha que... Por isso que eu quero trazer vários aspectos no que Deus quer nos libertar. Não onde Satanás às vezes se instala. Uma pessoa casada há 20 anos. E a gente conversou com ela.
E ela falou assim: pastor, eu preciso te entregar algo. Casada há 20 anos, ela trouxe uma caixa. Falou assim: eu estou trazendo essa caixa, eu quero que você jogue fora, dê um fim nela. Falei: que é isso aí? Ela falou assim: isso aí é tudo fotos, cartas, que eu tenho de um outro relacionamento que eu não consigo esquecer. Mas hoje, eu estou sendo liberta e eu não quero mais carregar isso no meu coração. Porque isso atrapalha o meu casamento, isso atrapalha a minha vida, isso atrapalha o meu relacionamento com Deus. E queridos, aquela pessoa foi liberta de um sentimento do passado. Queridos, Jesus quer verdadeiramente nos libertar. Isso tem ocorrido, essas batalhas. Batalhas na alma, batalhas na mente. E Satanás, ele não se cansa de nos jogar acusações, mentiras, dardos, flechas contra a nossa vida. E o tempo todo, e eu acredito, eu passo por batalhas espirituais. Na onde eu falo: Senhor, Tu és mais forte, por favor, me socorre aqui. Me ajuda. Recentemente, uma mulher viciada em crack chegou na nossa igreja. Ela já estava sem usar há algum tempo, mãe de uma menina de 10 meses, casada. Ela teve uma recaída. 15 dias na biqueira, debaixo de uma lona, usando pedra. A filha, o pai tinha que trabalhar, ele é de obra, pedreiro. Alguns irmãos ajudaram a cuidar um tempo, depois a gente achou uma creche. E o marido dela falou assim: pastor, a minha esposa está presa. E eu falei ainda para ele assim: então, mas ela precisa querer, ela precisa, não sei, né? Ela precisa vir até a gente. E aí na inocência dele, super humilde, ele falou assim: mas pastor, droga não é coisa de Deus. Ela precisa ser liberta disso, pastor. Ora, me ajuda. E a gente começou a orar. Quer dizer, ela voltou. E pela graça de Deus, segunda-feira agora passada, ela se internou. Ela se internou. Porque ela entendeu. E ela foi tocada. E Cristo está tirando ela de uma prisão, do vício, para trazer para a graça de Deus. Talvez você conheça alguém que precisa ser liberto também. Talvez você que está aqui, você fala assim: pastor, eu não quero mais usar droga. Talvez ninguém saiba, mas você tem usado. E sabe o que Jesus está te falando nessa manhã? Eu quero que você seja livre desse vício. Eu quero que você seja livre desse vício. Mas pastor, que droga? Tem tanta droga que a gente usa, que é comercializada por aí legalmente. Queridos, verdadeiramente Deus quer que nós sejamos livres. Porque existe uma batalha. Mas Jesus é o grande vencedor. E nós vamos ver que Jesus é o grande vencedor, porque Jesus é aquele que veio para nos libertar e verdadeiramente sermos livres. De verdade. Livres de verdade. Verdadeiramente livres de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, nos prendido, nos amarrado. Jesus Cristo veio para nos libertar e preencher a nossa vida. E é isso que Ele vai falar. Que Ele expulsa, Ele limpa a casa, Ele arruma, coloca os móveis no lugar. Mas que Ele quer encher essa casa com a sua presença. Ele quer encher a minha e a sua vida com a presença dEle. Ele quer transbordar na nossa vida com a sua presença. Todos os cômodos, tudo aquilo que está escuro, tudo aquilo que ainda está em trevas, Ele quer encher e encher da sua presença gloriosa e nos libertar verdadeiramente. Porque Jesus é aquele que venceu o Satanás no deserto. Jesus venceu Satanás no deserto. Até mesmo quando Satanás usou as artimanhas, que às vezes a gente não vê. Olha, se você prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. A gente tem um filhinho de 8 meses, o Emanuel. E a gente, para entreter ele, a gente tem uns brinquedinhos, né? Então você tem que dar lá, cortar uma laranja para ele ficar chupando, você tem que dar um brinquedinho, você tem que fazer bobiça, né? Ficar lá fazendo as brincadeiras de pai e tudo mais, para entreter ele, porque se parar de entreter, o que ele faz? Ele chora.
E aí Satanás usa uma técnica que deu muito certo com as pessoas. Ele entrete as pessoas para que elas não enxerguem. Ele entrete, ele vai dando brinquedinhos na nossa mão. Ó, fica com esse brinquedinho aqui, ó, vai brincando com ele. E quando você vê, a tua vida já se foi. Brinca aqui, ó, com a tua profissão, vai brincando com ela, vai se deliciando com ela. Esses dias Deus falou isso com a minha esposa. Falou: Satanás tem dado brinquedos para a gente se entreter e a gente não vê que Deus quer nos ver livres e a gente vai ficando preso àquilo. Querido, Jesus quer nos libertar. Jesus é aquele que venceu, que na cruz derrotou o pecado, o diabo e a morte. Jesus é aquele que esmagou a cabeça da serpente, que está debaixo dos pés de Jesus. Jesus é aquele que liberta o seu povo. Ele quer vir limpar a sua casa. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer te encher do Espírito Santo, para que você verdadeiramente seja livre. Verdadeiramente livre dos pensamentos, livre dos desejos ruins, livre dessa opressão que Satanás tem trazido sobre o coração. Jesus quer que a gente realmente possa voar como águias, livres, corrermos como a corça. Jesus quer que a gente possa cantar o canto da liberdade. A palavra de Deus vai nos ensinar que Ele quer nos encher. E aí eu vejo uma grande lição, que a casa nunca fica desabitada. Se nós não enchermos ela do Espírito, Satanás vai voltar. Mas desabitada ela não fica. Queridos, Jesus quer encher a nossa vida da sua presença. Jesus quer nos encher do seu poder. Talvez você esteja aqui nessa manhã se sentindo tão vazio. E Jesus está falando no teu coração: eu quero te encher, filho, com coisas, com a minha presença, com que coisas nunca conseguiram preencher o teu coração. Eu quero preencher você, esse vazio que você sente, que parece que tudo é em vão. Eu quero encher a tua vida, eu quero encher a tua casa, eu quero encher a tua mente com pensamentos, com a mente de Cristo, com os frutos do Espírito. Eu quero te encher. Você não precisa andar vazio. Eu me esvaziei para poder te encher da minha graça e do meu poder. Eu não sei, queridos, qual tem sido as suas batalhas. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado. Mas eu sei que Jesus é o grande vitorioso. E Ele pode e tem poder. E Ele quer amarrar todo homem forte, arrumar a nossa vida e nos encher da sua graça e da sua plenitude. Ele quer encher o teu coração. Ele quer encher a tua mente. Porque o Senhor venceu. Ele quer te fortalecer. Em Efésios 6:10 vai dizer o seguinte: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que estejais firmes, fortes contra todas as ciladas de Satanás. Firmes e fortes contra as ciladas do inimigo, contra os dias maus, perseverando, fortalecidos no Senhor. A batalha espiritual começa quando nós nos fortalecemos em Deus, quando nós nos revestimos do seu poder e nós avançamos. E há batalhas, há guerras, mas nós temos o escudo, nós temos a espada, nós temos os pés calçados com o evangelho da paz, o capacete da salvação, e nós vamos enfrentando essas batalhas. Eu queria nessa manhã orar com você. Eu queria convidar você, igreja, a ficar de pé nesse momento. Você veio aqui nessa manhã, e eu quero te dizer com todo o amor em Cristo Jesus, Jesus quer que você seja livre. Jesus quer encher a tua vida. Jesus quer te libertar
dos pensamentos e das mentiras que não vêm dele, da culpa, da condenação, daquilo que Satanás tem trazido sobre a tua vida. Jesus quer encher você. Jesus quer encher você, para que você viva a plenitude da graça e da bênção de Deus. Eu queria muito orar com você, junto com você, querido. Eu quero muito, porque eu tenho visto o agir de Deus libertando pessoas que estavam lá e ficavam deitadas no banheiro chorando, querendo morrer, sem esperança, e pelo poder de Deus serem libertas e hoje estarem cantando, porque o nosso Deus, Ele faz isso, Ele veio para nos libertar. Talvez Satanás, queridos, tenha te prendido como prendia aquele homem de não conseguir falar, e você se sente preso em algumas áreas da sua vida. Eu quero orar com você. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, ter a tua casa, a tua vida cheia da sua presença, e viver verdadeiramente livres, eu quero orar pela tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente, queridos, eu quero orar por você. Você que está com o coração apertado, você que está passando por essas lutas, sai do teu lugar e vem aqui. Se você está passando por essas lutas nesse momento de, será que eu vou, será que eu não vou? Queridos, Deus quer trazer liberdade para você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você, e verdadeiramente você será livre em Cristo Jesus. Você quer cantar, você cantou as canções e você quer que elas sejam verdade na tua vida. Deixa eu orar com você. Você que está tendo pensamentos que você sabe que não vem de Deus. Eu não sei quais são as tuas lutas, mas se você fala assim, pastor, o que eu estou vivendo não é normal. Não é normal. O que eu estou vivendo não é natural, pastor. Eu acordo na minha casa, eu sinto um negócio estranho. Jesus quer te libertar, Ele quer libertar a tua casa. Jesus quer libertar. Se você se envolveu no passado e você fala assim, pastor, enquanto você falava, me veio coisas na minha cabeça no qual eu me envolvi, no qual eu participei. Vem cá. Jesus quer reinar no teu coração. Jesus vai amarrar tudo isso, porque Ele é mais forte, Ele é vitorioso. Ele vai trazer libertação para você, e você vai cantar que você é livre. Você vai cantar que você é livre. Eu queria que alguns irmãos pudessem vir abraçar essas pessoas, se possível. Você que é líder de célula, você que é discipulador, pelo amor de Deus, agarra uma dessas pessoas e você vai orar, Deus liberta, enche a vida dessa pessoa. Queridos, começa a colocar no teu coração diante do Senhor e fala assim, Senhor, vem me libertar nessa manhã, Senhor. Vem me libertar, Pai, dessas coisas que Satanás tem trazido, essas batalhas que eu tenho passado. Vem me libertar, ó Deus, de todo medo, de toda angústia, de toda acusação, dessas prisões, Pai, que eu não consigo fluir no Teu Espírito, eu me sinto amarrado. Queridos, a libertação para você, Deus quer te fazer livre. Se você não está conseguindo sair do seu lugar, em nome de Jesus, sai do teu lugar agora e vem aqui na frente, porque Deus quer que você volte cantando para sua casa. Deus quer que você volte cantando para o seu lar. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Pai, o Senhor veio, Deus, e a Tua palavra diz que conhecereis a verdade, e verdadeiramente seríamos livres. Por isso, Deus, nós oramos aqui nessa manhã, Deus, que toda amarra de Satanás, todo cativeiro, tudo aquilo, Deus, que tem prendido o coração, a mente e a vida dessa pessoa, Deus, elas possam ser libertas no poder de Cristo Jesus. Nós oramos aqui, Deus, que o Teu Espírito Santo venha agora, Deus, quebrar tudo aquilo que Satanás tem trazido, Pai, sobre a mente dela. Todo sentimento de morte, de que não vale a pena, que ela não se sente, Deus, livre, que ela olha para dentro dela, Deus, e ela fala, eu quero, Senhor, mas eu não consigo, tem alguma coisa que está me prendendo. Pecados, Deus, que Satanás foi prendendo ela. Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui nesta manhã, liberta, Pai, em nome de Jesus, das amarras de Satanás, do poder. Venha, ó Senhor, Tu que é forte, soberano, poderoso, vitorioso.
e esmaga, Pai, Satanás, Pai, no meio do teu povo. Retira, Pai, as amarras, retira os grilhões, retira a cegueira. E adentra, Pai, com teu poder na casa. Arruma essa casa. E nós pedimos que o teu Espírito Santo agora visite cada uma dessas pessoas. Visite com teu poder. Visite, Pai, no coração. Encha, Pai, encha do teu Espírito. Encha, Pai, da tua porção. Encha, Senhor, com o teu Espírito Santo. Senhor, encha, não deixa essa casa desabitada, vazia. Encha, Senhor Deus. Encha, Senhor Deus, com a tua presença. Em nome de Jesus. E Deus, se essa pessoa que está aqui na frente, ela entendeu, Pai, que ela se envolveu com coisas, Pai, das trevas, que o Senhor Deus possa agora, aonde houve reino das trevas, implantar o reino de luz. Reino, Pai, do paz. Ao reino, Pai, da libertação em Cristo Jesus. Da vitória, Deus, do Senhor naquela cruz, Pai. Aonde, Deus, Ele conquistou a chave e concedeu a tua igreja, Deus. E que no poder do nome de Jesus, as pessoas aqui, Pai, possam voltar para casa cantando o hino da liberdade, o hino da vitória em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa eu falar com você rapidinho. Enche o teu coração e a tua vida de Deus. Batalhas virão, mas se fortalece no Senhor e na força do seu poder, e você resistirá aos dias maus. Aqui do lado, a gente quer ajudar você a encher o teu coração através do discipulado, de pessoas que vão te ajudar a orar, como aquela pessoa precisou que eu orasse por ela um dia, e outros tantos oram uns pelos outros. Se você está aqui visitando e você quer mais desse Deus, quer entender mais do discipulado, você vai procurar o pessoal de jaleco ali, verde, que a gente quer conhecer você melhor. A gente quer que Jesus cuide, entre na tua casa, que você seja uma morada linda, restaurada, transformada. Você passe por uma reforma de Deus na tua vida e você possa viver a liberdade, ser verdadeiramente livre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.